Nós vamos conversar com o prefeito Gustavo Herter Terra, que também tem algumas informações a nosso pedido para trazer aqui a você, ouvinte da Tupã. Mas antes nós temos o contato com o Juarez Bairro do Nascimento, presidente da cooperativa Agropan, e é claro que na condição de presidente, hoje, gestor daquela casa, ele tem um aspecto mais geral, mais genérico, né, da cooperativa, para nos falar como um todo. Mas não posso deixar de começar a tratar de um tema que era muito comum, nós ouvimos o Juarez aqui, quando o coordenador do departamento técnico, que é a questão da safra de verão e esse momento que está por iniciar a colheita, talvez alguns talhões aí já tenham iniciado, enfim, mas o forte imagino que é daqui a alguns dias. Mas quem pode nos trazer mais detalhes sobre esse aspecto e a cooperativa como um todo é o próprio presidente que está ao telefone e que conversa conosco nesta manhã. Presidente Juarez Bairro do Nascimento, bom dia, como é que está o amigo e como é que está a nossa lavoura de verão? Bom dia, Juarez. Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes da Tupã, do programa Variedades Tupã. Dizer que é uma satisfação estar aqui usando o espaço aí na onda amiga da Rádio Tupã, que sempre nos brinda com essa oportunidade. E, inicialmente, Miguel, eu gostaria de falar um pouco a respeito da safra. Eu entendo, porque eu não estou diretamente na área técnica, mas acompanho, né? A gente está na área, as informações que vêm da área técnica sempre chegam para a gente tem contato muito íntimo sempre. Eu sempre, como sempre fui da área técnica, continuo com um contato íntimo, que gosto. Mas as informações que vêm do campo são de que, principalmente se confirmarem as chuvas dessa semana e a semana que vem, a perspectiva é que tenhamos uma safra normal, né? Uma safra, ou pelo menos mais perto de uma safra normal, com alguns senões, né, de localidades que foram mais privilegiadas e outras mais prejudicadas, né, porque as chuvas aconteceram ao longo desse verão, desde o início lá do estabelecimento da cultura até os dias de hoje, de forma muito irregular. Então, existe aquela situação que alguns produtores se encontram numa situação melhor, e aí vai ter aquele produtor lá que ficou com uma ou duas chuvas a menos, né? Então, essa é uma situação, mas dá para dizer que é uma situação quase normal aqui nas condições de clima aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul e aqui na nossa região. Mas, graças a Deus, né, com certeza vamos ter uma safra melhor que a do ano passado, né? O ano passado tivemos, além de termos a quebra, todo mundo já tinha comprometido bastante volume de produção, né? Em preços bastante inferiores, né? Na faixa de 80 e poucos reais, quando ali o segundo semestre os preços, principalmente da commodity soja, ultrapassaram os 150. E pelo menos esse ano, como eu disse, vamos ter, as condições são de uma safra quase normal, e os preços aí tem de soja, milho, trigo, enfim, estão ajudando bastante, né, nesse sentido. Então, eu acho que o agronegócio, nessa situação aí, nesse cenário de pandemia, eu acho que é o setor que tem menos prejuízo, mas temos prejuízos também, temos muita apreensão, né, principalmente de contaminação nas nossas unidades, entre funcionários e produtores. Situação essa que a gente está levando muito a sério e estamos procurando seguir, né, todos os protocolos de segurança, para que não ocorra infecção, né, pelo Covid aí durante a safra, que é prejuízo para todos, né, é prejuízo econômico, é prejuízo, o principal, né, que são vidas que estão em risco aí, que estão em jogo.
E eu acredito que eu acredito que vamos nos sair bem. Perfeito. Presidente, com relação à safra normal, seria o quê? Uma produtividade em torno de 50 sacas, 55 sacas por hectare? Eu já considero normal uma média geral, né? Ao redor de 50, ao redor de 50, né? Uhum. Não menos que 50 e não mais que 55 seria uma safra normal, né? Uma safra, vamos pegar aí a média de vários anos, é mais ou menos isso aí, né? Chegamos a esse número. Perfeito. Com relação ao recebimento, as unidades já estão preparadas? Quantas unidades a Agropan está contando hoje? Qual é a capacidade? E elas já estão preparadas? Qual a modificação que a questão do Covid também causou nessa preparação? Na verdade, na Agropan tem 21 unidades, tem uma que não está, que não assumimos ainda, né, que é lá da Eugênio de Castro, mas as outras todas estão já funcionando, né, nesse início de safra, todas operando normal, né? Claro que, como recém é início de safra, né, poucos produtores colhendo, então os horários ficam a critério de cada unidade. Enfim, os funcionários da unidade sempre em sintonia com os produtores que colhem na volta e entregam aquela unidade. E aí, porque o horário normal durante a safra é das 15 para as 8 da manhã até 10 da noite. Mas claro que se início de safra ou final de safra ainda está chegando muita pouca produção, é normal que exista um entendimento aí entre os produtores que estão colhendo e entregam naquela unidade de ficar o tempo que é necessário. Não se fica no início de safra, final de safra, provavelmente não se fica até o horário máximo, né? É mais ou menos em acordo, né? Às vezes até um agendamento, né? Com o produtor que está colhendo meio isolado lá, né? Então isso é uma prática normal, né? De bom senso, né? Porque não se pode também ficar numa unidade em operação que não está recebendo nada, né? Então, mas esses ajustes aí o nosso pessoal, tanto do lado dos colaboradores, dos funcionários, como do lado dos produtores, já existe uma sistemática que já é habitual, que todo o pessoal já conhece. Perfeito. Já começou a mesma colheita, presidente? Teve algumas lavouras já colhidas? Sim, é o iniciozinho, né? O início, bem o início mesmo, né? Eu acho que eu nem olhei lá, mas deve ter entrado aí em torno de 30 mil sacas, mais ou menos, pontualmente, né? Em algumas unidades, tem unidade que não recebeu nada ainda. E pelo que a gente tem conversado aí com o pessoal aí, a colheita desses super precoces plantados cedo, que estão colhendo por aí, é em torno de 50, 55 sacas por hectare. Até tem um produtor aí que me falou aí que colheu 60. Mas esse início aí é mais ou menos, né, nessa produtividade aí, pelo que a gente tem ouvido falar por aí. Quando que deve ser o período mais intenso de colheita, presidente? O período mais intenso de colheita, o pico, seria ali na virada do mês de março para abril. Primeiros 10 dias de abril seria o máximo, né? Os primeiros 10 dias de abril é o forte da colheita, né? O pico da colheita. Temos alguma preocupação de, nesse período, ter algum congestionamento, digamos assim, no recebimento? Olha, eu acredito que se for as condições climáticas favorecerem para a colheita, eu acho que sem problema nenhum. O problema é se começarem a pegar um período chuvoso aí durante esse período de colheita, aí provavelmente possa haver congestionamento, né? Pela questão de extrapolar a capacidade dos secadores, não só nossos, como de todas as empresas que trabalham no recebimento de soja aqui na região.
Perfeito. Bom, como eu falei antes, o senhor hoje não está só na condição de técnico, né, de engenheiro agrônomo, mas também de gestor da cooperativa como um todo, e claro que o senhor também fica acompanhando a questão da comercialização. O senhor já falou um pouco do preço aí, está acima dos R$ 160 e tem se mantido nesses patamares nos últimos dias, e é claro que é uma preocupação também do produtor, da própria cooperativa, enfim, do sistema como um todo. Quais as perspectivas dos valores, especialmente na hora de comercializar esse produto, que daqui a alguns meses deverão estar sendo comercializados? Expectativa de mercado, valor do produto soja, da commodity, qual é a sua expectativa, presidente? Olha, Miguel, esse é um ponto difícil de eu falar. Inclusive, eu recomendo até que tu faça uma entrevista com o Wolf, Sim. que ele está diretamente no mercado todos os dias, né? Está mais atento. Mas eu, pelas informações que a gente tem, conversando com o Wolf mesmo, é de que no curto e médio prazo a tendência é que fique por aí como está, né? Porque soja é o mercado, é a Bolsa de Chicago e dólar, né? Se tu olha a situação do Brasil aqui, não sei, acho que tão cedo não tem como o dólar baixar, né? Se tu for olhar. E questão a demanda dos grãos está aquecida a nível de mundo e não se vê assim como cair de uma hora para outra. Então, acho que a curto e médio prazo deve ficar por aí onde está, né, oscilando um pouco para mais, um pouco para menos, a não ser que aconteça alguma coisa assim fora do comum a nível mundial. Mas, como diz o próprio Wolf diz, né, se tu quer, se quem tivesse essa informação certa, ficaria milionário, né? Venderia a peso de ouro. Então, na verdade, o mercado é muito incerto, né? Isso, a história, o histórico dos preços das commodities agrícolas, quem for olhar, eu acho que quem olhar o histórico dos últimos 30 anos, né, de cada cultura, e principalmente soja, eu acho que tira alguma conclusão, né? Que quantas vezes se errou feio, né? Então é difícil até de fazer um prognóstico, de fazer uma... Mas eu recomendo até que você faça uma entrevista com o Wolf aí, e ele pode te dar maiores argumentos, e em função dele estar no dia a dia, na hora a hora, né? Ele tem mais condições que eu. Mas eu acho que o que eu estou falando não está muito errado. Tá certo. Aliás, o Wolf é nosso colaborador constantemente, assim como o senhor também, e o Renato Nicolodi, que é o coordenador hoje do Departamento Técnico, tem sido nossos consultores aí, e sempre que procurados nos atendem, falando aos ouvintes da Tupã com relação a esses aspectos mais técnicos, mais focados, como o senhor bem colocou, no aspecto Sim. do mercado, com o Wolf, no aspecto das lavouras, né, da produtividade, enfim, com o Renato Nicolodi, que coordena o Departamento Técnico. Mas, presidente, temos um outro tema também que é importante, porque nesta quinta-feira os senhores estarão realizando uma assembleia e, inclusive, ela vai ser presencial, claro que com as restrições e os cuidados que o momento impera, né, com a questão da Covid, mas teremos uma assembleia na quinta. Qual é a pauta e de que forma vai funcionar essa assembleia, presidente? Viu, Miguel, se tu me permite, antes de eu falar da assembleia, eu só queria complementar uma informação lá do recebimento de safra. Por favor. É o seguinte, é que só gostaria de informar que milho estaremos recebendo apenas até sexta-feira agora, lá na unidade da Caneleira, né? Depois encerramos sexta-feira, aí só soja, aí depois milho de novo, seria só depois da safra de soja, ou com um agendamento aí, né, bem acertado aí com a nossa equipe. E voltando para a questão da Assembleia, então dia 18, quinta-feira, nós teremos a nossa AGO, né, nossa Assembleia Geral Ordinária, que é uma Assembleia normal, né, e não temos eleição para presidente e vice, temos apenas a troca de conselheiros do Conselho Administrativo e
e do Conselho Fiscal, conforme prevê o Estatuto, e aquelas reuniões preparatórias para a Assembleia Geral, as reuniões de núcleo preparatórias para a Assembleia Geral já não pudemos fazer, já optamos por não fazer em função do cenário da pandemia aí, né? Seria uma incoerência. E outra que as reuniões de núcleo a gente sempre não estão previstas no Estatuto. A cooperativa sempre levou, né, o balanço e todas as discussões que são feitas também na Assembleia, sempre levou para os núcleos uma forma de discutir previamente, né, em todas as regiões da área da abrangência da cooperativa, que facilita para o produtor, né, comparecer e estar mais presente e mais informado a respeito da sua cooperativa. Então, as reuniões no núcleo, como não eram imprescindíveis, nós abrimos mão, né, por causa da pandemia, que é uma questão de bom senso, né, então, mas a Assembleia, tivemos pensando em fazer até de forma digital, mas como tem votação, algumas votações de alguns casos de votação, então não de última hora assim a maioria das cooperativas fez presencial, né? E a nossa ideia é fazermos a Assembleia com um número reduzido de associados. A ideia é todos os conselheiros e mais alguns associados, inclusive se a Assembleia é aberta, se alguém quiser comparecer, a gente pede que procure vir no máximo um representante por família, né, para nós podermos ficar aqui. O ginásio é grande aqui, né, o Ferreirão ali é grande. Temos condições para pouca gente, temos condições de atender todas as exigências aí das medidas protetivas e preventivas contra o Covid. Então, vamos realizar nossa Assembleia Geral dia 18, agora, quinta-feira, dessa forma que eu estou falando, onde serão apresentadas realizações da diretoria no ano que passou, será apresentado o balanço e depois tem discussões em geral, né? Enfim, como é todos os anos, quem conhece, o associado que conhece já a rotina das nossas Assembleias Gerais Ordinárias, que é dentro do Estatuto da Cooperativa, nós temos que apresentar, e a cooperativa tem que ser transparente. Perfeito, muito bem. Bom, vamos aguardar a Assembleia, então, para termos aí mais detalhes com relação ao que lá for apresentado. E é claro, como o senhor bem colocou, ela é liberada para os associados, mas com as recomendações do Covid que o senhor salientou na questão de um representante por família, enfim, os conselheiros. É um espaço muito amplo lá no Ferreirão e, claro, todo esse cuidado aí no intuito de prevenir também a questão da Covid. Presidente, eu quero agradecer a sua atenção conosco. Eu até gostaria de salientar, assim, que gente vai procurar fazer essa Assembleia com o mínimo de pessoas, porque nós precisamos de no mínimo 10, com 10 associados, nós já conseguimos fazer validar a Assembleia, né? A Assembleia com no mínimo 10. E a gente vai procurar fazer de uma forma bastante que nós não fiquemos muito tempo, né? E inclusive, como tradicionalmente sempre acontece, não vamos servir almoço, né? Vai ter só a Assembleia, né? A Assembleia está com a primeira chamada para as 7 horas da manhã, a segunda para as 8 e a terceira para as 9. E nós queremos começar no horário e assim que a gente conseguir encerrar os trabalhos, né, quanto antes, a gente, em função dessa questão da pandemia aí, nós não vamos nos demorar. Certamente.
Bom, presidente, obrigado pela sua atenção. Aliás, a cooperativa tem que sempre também salientar, né, comemorou 50 anos, está no seu ano do cinquentenário aí, e como o senhor já comentou em outras oportunidades, um pouco frustrante essa questão de não conseguir fazer aquilo que vocês gostariam no aspecto de confraternização e também de trazer informações, de trazer painéis, enfim, discutir a questão do presente, do futuro. A Covid inviabilizou isso praticamente, né? Mas não dá para se deixar de comentar também que a Agropan é, hoje, com 50 anos, uma senhora respeitada no mercado do agronegócio nacional e até internacionalmente, né? O ano do cinquentenário foi um pouco frustrante na questão das comemorações, mas a cooperativa pode comemorar que está com 50 anos muito sólida. Exatamente, Miguel. Infelizmente, nos 50 anos da Agropan, que a Agropan completou os 50 anos no dia 30 de dezembro de 2020, agora, final do ano passado, realmente tínhamos uma programação aí de eventos, né? Eventos, palestras, enfim, vários eventos aí que começariam ali em julho e se estenderiam até setembro, com até um coquetel no final do ano, mas tudo isso tivemos que abandonar, porque essa questão que está aí, eu acho que é mais importante, a questão da saúde das pessoas, né? E nós ficamos aí apenas com a comemoração dos 50 anos. A gente fez alguns brindes, distribuiu para os associados, e não podemos fazer muito mais que isso. Mas os 50 anos vale igual, né? Assim que nós tivermos, assim que tudo isso aí passar, nós vamos, nem que seja atrasado, nós vamos fazer alguma coisa comemorativo aos 50 anos para brindarmos junto com os nossos associados. Eu acho que os 50 anos é importante, né? 50 anos que a Agropan está aí na região, é pioneira, né? E graças a Deus construímos um grande nome, né? A Agropan hoje é referência. A Agropan, no ranking da FECOAGROS, estamos no topo das 5 melhores do estado. A Agropan tem uma situação econômico-financeira invejável, né? Estamos aí com todo o patrimônio livre, um bom capital de giro próprio e, graças a Deus, temos uma credibilidade na região que atuamos aí muito grande. O nosso associado confia e sabe que sempre vai poder confiar enquanto estivermos essa direção, essa gestão que está aí hoje. O associado pode confiar, a cooperativa é transparente, né? É só as cooperativas no estado que são transparentes e levam o balanço para conhecimento de todos os associados. Voltando à questão da Assembleia, eu lembrei agora que nós vamos criar um link aí, e para quem quiser acessar depois da Assembleia e assistir a demonstração do balanço, Miguel. Só complementando Perfeito. isso dentro dessa questão dos 50 anos aí da Agropan. Perfeito. Presidente, muito obrigado pela sua atenção, parabéns pelo trabalho. Contamos com a participação dos senhores em outros momentos aqui, o senhor na questão do presidente, o Wolf de gerente-geral, o Renato na condição de coordenador do departamento técnico. São as 3 pessoas que mais comumente a gente conversa, mas a Agropan como um todo sempre é parceira da Rádio Tupã e nos permite trazer essas informações e também estimula a nossa programação aqui com investimento em publicitário em nossas plataformas, fazendo com que a gente também possa manter esse serviço à disposição da comunidade como um todo gratuitamente. Presidente, obrigado pela sua atenção conosco, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Ok, Miguel, aqui sempre à disposição, qualquer informação, o que for possível aqui, via Rádio Tupã, aí, sempre que for necessário, estamos à disposição. De novo, um bom dia para você, Miguel, e para todos os ouvintes aí do teu programa. Abraço. Juarez Baio do Nascimento, presidente da cooperativa Agropan, falou com você, ouvinte do programa Variedades, nesta manhã de terça-feira. São 9h36.